Glória a Deus. Amém? Você está feliz de estar na casa do Pai? Você crê que o Senhor vai falar com você aqui nessa noite? O Espírito de Deus se move neste lugar. Amém? Você pode se sentar nessa hora? Aleluia. Glória a Jesus. Hoje é o dia em que intitulamos na Quinta da Libertação, né? E a igreja, nós estamos sempre passando por um processo de libertação, né? Porque a gente sempre precisa se libertar de pensamentos, a gente precisa sempre se libertar de conceitos, a gente precisa sempre se libertar de fundamentos que nos foram estabelecidos lá atrás, né? E eu estava assim, observando o culto, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí você começa a ver o Espírito Santo movendo na casa dele. Eu sempre digo que a liturgia do culto é do Espírito Santo. Muito antes da pastora preparar uma palavra, muito antes de um irmão que veio aqui trazer uma palavra de oferta, trazer uma palavra devocional, muito antes dele pensar em preparar, o Espírito Santo já havia preparado. Ele já havia preparado algo para você especificamente aqui. Ele já havia preparado um alimento para você. Ele é aquele que é o verdadeiro anfitrião, é aquele que nos serve verdadeiramente. Porque às vezes, irmãos, eu não sei quanto a você, mas muitas das vezes eu penso: Senhor, eu sou tão digna, tão indigna dessa bondade, dessa fidelidade do Senhor na minha vida. Porque eu não sei como foi seu dia hoje, mas talvez hoje você nem conseguiu parar para orar. Talvez hoje, não porque você não quisesse, entenda. Talvez a sua agitação, a correria do seu dia a dia hoje não te permitiu ter um momento em que você pudesse parar e falar com Deus. Ou talvez você falou e orou a Deus num pensamento, mas você não entrou numa calmaria de parar para ouvir Ele. E aí você vem para a casa do Pai. E você sabe que existe um Senhor que é tão bondoso, que Ele pegou e preparou, embrulhou, sabe, aquele presente para poder te entregar hoje. Ele preparou algo para poder te entregar. Porque Ele viu teu dia hoje, Ele te conhece. Ele te conhece pelo nome. Ele viu a sua determinação de vir para a casa dEle. E eu não sei como você chegou e como foi seu dia, mas eu sei que Ele preparou algo para você. Porque, como o nosso apóstolo costuma dizer, o Senhor não brinca com o nosso sacrifício. Ele não brinca com o seu sacrifício. Ele não fez você chegar aqui para sair com mãos vazias. Ou seja, você só sai de mão vazia se você quiser. Você só sai de mão vazia se você quiser. Porque existe neste lugar verdadeiramente uma atmosfera da presença dEle. Aquele que puxa, Ele pega. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, verdadeiramente encontra, irmãos. É tudo movido mesmo pela fé. Eu estava aqui vendo as palavras que foram liberadas aqui. Se a gente fazer um resumo de todas as palavras que já foram liberadas aqui, irmãos, eu poderia já fechar minha Bíblia. Eu poderia simplesmente pegar meu caderninho que eu anotei aqui a palavra, fechar e dizer: irmão, já estamos alimentados. Porque o Espírito Santo de Deus já nos moveu para um ambiente de fé. Já te moveu para um ambiente de fé. Ei, lança a tua rede. Vai para mais fundo. Já te moveu para um ambiente de fé. O Senhor já te moveu. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Já te moveu para um ambiente de fé. Muito antes de que você pensasse em existir, o Senhor já sonhava com você, já tinha planos em criar você. O Senhor já te moveu para um ambiente de fé. Porque como é que a gente pode pensar que eu nem existia, mas existia um Deus que já pensava em mim? Ou seja, a gente aprende que o Deus da fé, que nos ensina sobre fé, Ele tem fé.
Ele teve fé para criar você, para colocar dentro de você o Espírito dele e dizer: tu és meu, eu te escolhi. Eu te escolhi. Só que às vezes falta, irmão, em nós só a parte de devolver a Ele o que Ele já nos deu. O que falta é a nossa resposta a Ele. Ele já nos escolheu. Ele teve fé de que nós estaríamos aqui de pé, na casa dEle, na presença dEle. Mas às vezes falta a nossa resposta para Ele. Eu quero ler em Hebreus, não estava no script, mas Hebreus capítulo 11. Eu queria, por favor, que projetasse na tela. Aleluia. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém. Só o versículo 1. Coloca para mim na Almeida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, aquilo que se espera é aquilo que você vai ver. O que você espera, mas que você não vê. Que você não contempla com os seus olhos. Mas que você espera, porque você está esperando em quem? Em quem nós estamos esperando? No Senhor. Esperando no Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a gente for ler todo esse texto, ele fala de Abraão. Ele fala da fé de Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho. E por precipitação ele teve Ismael, mas a promessa era Isaac. E Isaac chegou a promessa, mas em um determinado momento o Senhor faz prova de Abraão e pede Isaac. E o Senhor, e Abraão sobe aquele monte, Moriá, né? E ele vai lá e está determinado no seu coração a entregar Isaac. Ele estava determinado a entregar a promessa. Ele estava determinado a entregar algo que o Senhor o prometeu e o deu, e que ele não podia ter, mas que o Senhor o deu. Eu não sei quanto a você, mas quando a gente pensa na questão de filho, a gente pensa: como que eu poderia entregar o meu filho, o filho da promessa? O que pode ter passado na cabeça de Abraão? O que Abraão poderia ter pensado? O que está passando na cabeça de Deus? Deus... Como que Ele me dá uma promessa, mas Ele agora quer me tirar a minha promessa? Mas Abraão partiu para o campo da obediência, e da confiança, e da rendição. Ele foi ao monte, e chegando lá, ele estava preparado para dar o seu filho. Porque ele sabia que aquele Deus da promessa, Ele é maior. Ele é o Deus incomparável. Ele sabia que o Deus da promessa que proveu Isaac poderia prover outros filhos para ele. Mas isso ia aliviar a dor de um pai sacrificar um filho? Não ia. Não era o desejo de Abraão. E Deus sabia disso. Mas sabe o que Deus viu no coração de Abraão? A predisposição em obedecer, em entregar a Ele a sua promessa. Entregar a Ele a sua promessa. Eu não sei se você lembra um pouquinho da palavra que foi ministrada aqui no domingo. Na terça, eu acho. Terça. Gente, os dias estão passando rápido que a gente fica até perdido, né?
E o apóstolo falou que quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele já está preparando um caminho. Ele já está nos dando um caminho. Ele está nos dando um caminho. Esse caminho é o caminho que eu e você temos que percorrer para que a promessa de Deus seja alcançada. Existe toda uma preparação para uma promessa. Existe toda uma preparação para uma conquista de uma promessa. A promessa ela não vai vir simplesmente eu sentada aguardando, com os braços cruzados, porque Deus falou vai cumprir. Ele é Deus para cumprir o que Ele fala. Mas Ele quer que a igreja, Ele quer que o Filho de Deus que recebe a promessa se mova em favor da sua promessa. Ele quer que a gente saia do local de estagnação. E o grande problema muitas vezes, irmãos, é que a gente não pode se acostumar ou simplesmente se adaptar ao ambiente profético. Porque o ambiente profético ele é maravilhoso. Mas a gente não pode deixar isso ser comum. Você não pode se acostumar em receber profecia atrás de profecia. E simplesmente só se acomodar e esperar que vai acontecer em qualquer momento. E tipo assim, e a minha parte eu estou isenta, porque Deus já me fez promessa, então Ele que falou, é Ele que vai fazer. Não, eu não estou isento de receber minha promessa. E muito menos eu estou isento de eu fazer alguma coisa para que ela ocorra. Porque Deus não precisa dos meus esforços para fazer promessa na minha vida. Mas Ele precisa que eu me mova. Ele precisa que eu tenha fé o suficiente para me levantar, me erguer e avançar. Se Deus falou que tem uma promessa para você, para as nações, você precisa então fazer um curso de idiomas. Se Deus falou que você tem promessas para louvar, adorar a Deus, você precisa fazer uma aula de canto ou uma aula de instrumento. Se Deus falou que você vai ser um grande pregador, você precisa pegar a palavra, abrir a palavra, desfolhar a palavra, estudar a palavra. Se Deus falou que você vai ser um grande evangelista, se prepara na palavra, mas comece a evangelizar nem que seja dentro da tua casa. A gente precisa se mover. Sabe por que a gente muitas vezes é roubado, irmãos? Quantas vezes eu fui roubada? Anos da minha vida fui roubada. Muitas promessas eu recebi. E eu me senti roubada no decorrer desses anos, porque eu não me movimentei naquilo que o Senhor havia falado para mim. Porque a gente acaba aprendendo, irmãos, de alguma forma, não sei como é que a gente deixa isso entrar, como que isso se fundamenta na gente, de que vai vir às vezes da maneira fácil, né? Vai cair do céu, Deus vai fazer. Não, o Senhor, Ele falou que vai fazer e Ele vai fazer porque Ele é Deus, mas Ele precisa ver a movimentação do povo. O Senhor prometeu ao povo de Israel uma terra prometida, mas eles tiveram que se movimentar, sair do Egito, abrir mão dali das cebolas, dos que eles recebiam para comer as migalhas. Pai, porque às vezes a gente se acostuma com a migalha. Não, porque essa zona de conforto está muito boa. Porque aqui eu vou ter que abrir mão disso aqui, sabe, que eu tenho hoje. Eu não posso abrir mão disso aqui, porque isso aqui, às vezes, é tudo que eu tenho. Parece ser tudo que eu tenho, tudo que aquele povo parecia ter. Mas a gente vai andar pelo deserto. Quantos dias no deserto? Lá a gente vai ter sede, lá a gente vai sentir fome. Deus precisa ver em nós corações que estejam verdadeiramente dispostos a passar pelo deserto pela sua promessa. A sentir sede, irmão, pela sua promessa. Talvez a sentir fome pela sua promessa. Mas não é, irmãos, e sim pela promessa em si. Porque ter promessa é muito bom. Receber promessa é muito bom. Ouvir Deus falar o que Ele quer fazer na nossa vida, gente, é muito bom. É maravilhoso. Mas que não seja simplesmente, não sejamos movidos só por isso. Que a gente seja movido
pela vontade intensa no nosso coração de agradar a Deus, de ter uma vida nessa terra que honre a Deus. Entenda que Ele quer usar você como instrumento. Ele quer me usar como instrumento. Mas esse instrumento é Ele mesmo que afina, é Ele mesmo que molda, é Ele mesmo que vai, sabe, tirar a aresta, é Ele mesmo que vai trocar o que precisa ser trocado. Ele vai fazer, Ele está moldando, mas muitas vezes a gente não consegue entender e aceitar o porquê, o propósito, muitas vezes, dos processos. Ele coloca a gente no fogo, assim, eu tá ardendo. Ah, Senhor, tá queimando. Ah, Senhor, tá frio. Ah, Senhor, tá angustiante. Ele diz que quer fazer, mas Ele diz que quer tirar algo. Ah, Senhor, dói. Ah, Senhor, é angustiante, é difícil. Não. Porque muitas vezes a gente quer receber as promessas de Deus sem um pouquinho do nosso sacrifício. Um sacrifício que às vezes para a gente parece algo surreal, que vai nos fazer, que vai nos matar. Não, não vai te matar, vai te moldar. Vai trabalhar em você algo. A gente muitas vezes limita a Deus ao nosso momento, ao que a gente está vivendo naquele momento, naquela circunstância. A gente limita a Deus, a gente coloca Deus numa caixinha por causa da circunstância que a gente está vivendo. Porque a gente vê no deserto, mas a gente se esquece que Ele é o rio de água viva. A gente esquece que Ele é o rio de água viva. Se Ele te mandar para o deserto, vá. Talvez você vai dizer, pastor, é exagero você falou assim para mim. Vai sorrindo, vai alegre. Porque quem é que vai para o deserto sorrindo? Você pode ir até chorando, mas tenha certeza que nesse deserto o Senhor vai te alimentar. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover a tua sede. Porque Deus não é irresponsável com aquilo que Ele faz com a nossa vida. Aí às vezes a gente fica, ai, Senhor, eu vou ou não vou? Eu vou tirar isso, Senhor. Eu vou aceitar os processos que virão com a minha escolha e as minhas decisões. Porque aquilo que Deus determina para você não tire e não anula de você a responsabilidade que você tem de você escolher e dizer, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. É a sua decisão que Deus não pode tirar, mesmo Ele sendo Deus, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mesmo Ele sendo o Senhor, Ele respeita o nosso livre-arbítrio de escolha, de dizer, não, eu quero tanto isso, eu quero tanto viver isso, Deus não vai me tirar isso, amém. Então se você quer assim, você escolhe, mas aí você mesmo que vai arcar com a consequência e com os frutos que você vai colher da sua escolha. Mas também se nós estivermos dispostos a abrir mão, a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. O futuro com Deus, ele é certo. Se Ele está tirando algo, suporte. Se algo está doendo, suporte. Se você está passando no fogo, suporte o fogo. Porque com certeza, depois de você passar pela fornalha, depois de você passar pela provação, existe algo que te espera ali na frente. Que você possa imaginar e pensar, meu Deus, como eu fui boba. Por que eu não esperei mais um pouco? Meu Deus, como eu fui bobo. Por que, Senhor, eu me permiti perder isso? Porque o de Deus é sempre o melhor. O de Deus é sempre o melhor. Tudo coopera para o bem. Tudo. Esses dias, eu estava em casa e foi me vindo uma lembrança assim, que eu sabia que era o Espírito Santo que estava me trazendo aquela lembrança.
Eu era bem jovem, eu tinha por volta dos 7 anos. E eu me lembro que eu dormia num quarto quando eu ia para casa dos meus parentes de João Pessoa. Num quarto que tinha uma imagem da senhora lá, né? E eu lembro que eu cobria, né? Que eu falava assim: não, eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que me ouve. Eu creio num Deus que está lá em cima e me ouve, lá do céu. E eu ia para a janela e orava, olhando para as estrelas, e eu falava com Deus. E eu tinha medo de dormir naquele quarto por causa dessa imagem. Eu cobria para poder perder o medo, mas eu acho que eu ficava com mais medo ainda. Mas eu não tinha que dormir ali. Porque às vezes na nossa vida a gente também foi falado de altares aqui. Altares que a nossa família carregou, que a nossa família levantou, na nossa geração. Altares que nos foram impostos. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, tudo para agradar a minha mãe, mas eu não queria, o meu coração não estava ali. Eu tinha medo de entrar naquelas salas, eu não sei, não era escura, mas elas eram horrendas, elas carregavam um peso. Eu olhava assim, eu sentia medo de estar ali naquele ambiente. E eu pensava, mas eles falam também que Jesus ressuscitou, por que eles colocam, eu pensava comigo, por que eles colocam um Cristo ali, pendurado no madeiro? Aquela cruz devia estar vazia. Gente, eu era uma criança e eu pensava isso. Porque eu já tinha um desígnio. Mas porque não tive quem me ensinasse o caminho. Eu não tive quem me instruísse. Eu não andei por esse caminho, mas sempre carregava um temor dentro de mim. Eu carregava uma fé. Eu carregava uma certeza que existia um Deus vivo. Até que um dia Ele me encontrou. E Ele mesmo me disse: você sempre foi minha. Não importa, irmão, quanto tempo que foi perdido, quanto tempo que foi roubado de você. O Senhor reconstrói todas as coisas. Só simplesmente prepare o caminho. Simplesmente ande pelo caminho que Ele preparou diante da promessa que Ele te fez. Não perca mais, não perca mais. Não é mais o tempo de perder, é o tempo de você avançar para cumprir nessa terra o teu desígnio, o teu propósito, mas para a glória dEle. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Eu estava em casa hoje e aí o Marco foi buscar o João na escola. Eu recebi um sentimento tão forte, sabe? Veio um espírito de temor tão grande no meu coração. E eu falava: Senhor, quantos cumprem o seu desígnio nessa terra? Muitos. O Senhor faz promessas, se levanta, o Senhor levanta. E eles de alguma forma se perdem, Pai. Por quê? A nossa humanidade, Senhor, ela é tão frágil. Nós somos tão frágeis. Irmãos, eu não consigo distinguir aqui, falar para vocês, definir o que eu senti hoje nessa tarde, mas eu só conseguia chorar. Dizer: Senhor, eu não quero me perder. Não quero perder quem Tu és, Senhor. Não quero me perder de quem Tu és na minha vida, do que Tu já fizeste na minha vida. Eu não quero me perder. Nós podemos viver todas as promessas mais lindas, irmãos. Você pode receber honra, você pode até receber fama, mas que isso nunca te deixe esquecer quem foi que fez, quem foi que deu. E porque Abraão entregou o seu filho, porque ele não esqueceu quem foi que deu. Ele foi disposto a entregar, porque ele disse: Ele me deu, Ele pode tirar. Se Ele me deu, Ele pode me pedir, que eu vou devolver a Ele. Eu vou devolver a Ele.
É necessário que a igreja brasileira volte ao sentimento de arrependimento, sabe, irmãos? Porque nós não podemos tomar os dons que a gente recebe. A gente não pode simplesmente tomar os dons, seja de cantar, de tocar, de profetizar, seja de que for. A gente não pode tomar os dons como sendo nosso. A gente não pode se auto-intitular e dizer que eu sou ou não. É o Senhor quem define você. Eu acho que a maior definição que Deus precisa, não que Deus precisa, mas que a gente precisa entender, aliás, a maior definição que eu preciso ter diante do Senhor não é simplesmente o título, mas simplesmente a posição de filha, a posição de escolhida, a posição de serva, a posição de sempre ser alguém que depende dele. Eu não sei o que arde no seu coração, mas muitas vezes o meu coração, eu sinto assim, ele ardendo, sabe, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, eu estou à tua disposição. A gente olha em volta e a gente pode contar, dizer assim, ó, servos, servas, servos, servas, servos e servas, servos e servas. São pessoas que estão se posicionando e dizendo: eis-me aqui. São pessoas que, muito antes de se mostrar e dizer, sou servo de Deus, não, porque não precisa falar, porque a gente vê pelo fruto. São pessoas que primeiramente estão servindo a homem. Porque a gente... Jesus não está aqui em corpo, né? Em espírito ele está, mas não em corpo. Porque certamente nós estaríamos correndo aqui para tentar abraçar e servir ele de alguma forma e dar a honra devida a ele, como nós temos que estar em espírito. Mas ele disse que nós devemos viver a unidade, servir uns aos outros, como ele serviu. E aí os discípulos muitas vezes não ficaram confundidos, não entenderam por que Jesus está lavando meus pés. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele está lavando meus pés. Ele saiu de uma alta posição e se submeteu e veio à terra em forma de homem e lavou os pés de homens. Para ensinar para nós, igreja, que nós devemos servir, amar, apoiar. E dizer: irmãos, essa pessoa que está do teu lado, ela não está aí simplesmente para esquentar banco, não. Essa pessoa que está aí do teu lado, ela não está aí simplesmente aqui por acaso. Ela está aqui para você servir ela. Ela está aqui para que você olhe para o lado e dizer: eis-me aqui, conta comigo. Não vai fluir agora não, irmãos, deixa eles de castigo um pouquinho, mas depois eu chamo. Então, a gente precisa entender que a função e o papel da igreja é simplesmente servir um ao outro. E aí, conhecendo os outros, vivendo com singeleza, com verdade de coração, a gente vai aprendendo como é que se diz? A conhecer. A gente olha no rostinho da pastora Adriana, vou ditar ela aqui como exemplo. E a gente diz assim: a pastora hoje está feliz. Não, hoje a pastora não está legal. Está feliz, ela está feliz. Mas um exemplo. A gente olha, a gente passa a conhecer, né, pastora? A gente diz assim: hoje a pastora está feliz. Mas às vezes a gente percebe que um irmão nosso, por causa da convivência, chega na casa de Deus e às vezes, Meire está triste hoje. O irmão está feliz, né, irmão? Então, e a gente começa a entender isso, porque quando a gente convive, a gente está aqui no mesmo ambiente de fé.
Mas aí a gente tá com a fé, né? Tá estável, né? Tá estável. E a gente vai lá, cutuca e diz assim: irmão, fica assim não. Levanta. Se ergue, o Senhor tem para ti algo maior do que você imagina. Não se preocupa com o que você perdeu. Porque no Senhor você não perdeu nada. Não se preocupa, só descansa, confia. Levanta essa cabeça. E a gente vai dar ânimo para o nosso irmão. Aí quando o nosso irmão está alegre, né? Está feliz, né? E a pessoa conta para a gente testemunho: pá, consegui comprar minha casa, né? Ou consegui comprar o meu carro. Ou então, Deus colocou um varão na minha vida. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus, a gente fica feliz. E aí a gente aprende a conviver, a gente aprende a viver experiências de estar na igreja, de estar sempre apoiando um ao outro, crescendo um com o outro, vivendo a unidade, vivendo a fé que a gente precisa ter dentro do nosso coração e carregar essa fé, essa convicção, porque nem sempre a gente vai estar estável, irmão. Às vezes a gente vai estar assim estável, a nossa balança vai ficar assim, às vezes balançando para cima, para baixo, às vezes vai vir situações que vão querer fazer desmoronar aquela confiança que você tinha, porque o domingo você veio aqui, na terça-feira você veio, você recebeu uma palavra profética, o apóstolo liberou uma palavra sobre você, né? E aí você vai, recebe aquela impartição, e aí você vai cheio do fogo para casa, recebe o fogo, chega em casa no manto, e vai, deita na cama, nem consegue dormir. Tanto fogo. Não é? Tanta presença. E você fica namorando o Senhor, fica assim: oh Jesus, obrigado, glória a Deus, glória a Deus. Mas aí os dias passam, né? Passa um dia, passa outro. Aí vem aquela rotina, aquela correria, aquela coisa. E aí há uma coisinha aqui, a outra coisinha ali. E aí você, aos poucos, se você não for percebendo, aquilo ali vai te minando, vai te roubando. E aí parece que ficou muito lá no passado aquilo que você recebeu. Porém está em você, dentro de você. Mas aí vem uma luta, vem uma perseverança, vem uma guerra e a gente não sabe usar. A gente não sabe usar a fé que a gente recebeu aqui. A gente não sabe usar. A gente não sabe simplesmente voltar. Peraí, eu vou trazer a memória o que me traz esperança. Entende? Eu não estou falando que você tem que viver em motivação pela promessa, irmãos. Eu estou falando da fé com que você recebeu aquela promessa. Quando a gente recebe uma promessa, quando a gente recebe uma unção aqui fresca aqui do altar, a gente recebe algo que alegra o nosso coração, que entra de uma forma dentro de nós. Cara, mas fica aqui, está guardado dentro de você. Mas muitas vezes a gente se permite ser roubado tão fácil. Às vezes no mesmo dia, irmãos. Veio aqui, foi uma bênção, um mover sobrenatural que Deus fez, o agir de Deus. Aí você voltou para casa e encontrou a sua casa assim, né? E a gente às vezes não consegue discernir que é o espiritual que está sendo trabalhado, né? Que a gente tem uns adversários, uns amiguinhos aí do mal, que ele vai sempre lutar. Sempre vai lutar para tirar a sua esperança, para tirar a sua alegria, para tirar a sua determinação. Sempre vai lutar para que você fique uma pessoa abalável, que se abala com tudo, que você se ofende com tudo. De alguma forma o inimigo vai trabalhar para que você se sinta mal, para que você esqueça aquelas promessas. Você coloque assim, jogue de lado assim e não lute por ela. Quando Israel saiu do Egito, e eles caminharam, né, para poder chegar, se depararam com o Mar Vermelho. Você conhece bem a história. E você sabe que os carros de Faraó vinham atrás daquele povo, e eles iam exterminar aquele povo. E aí eles começaram a clamar, começaram a ter medo. Porque sabiam que o inimigo estava atrás deles.
Eles começaram a perturbar a Moisés, e Moisés foi orar ao Senhor e estava com o seu cajado. Senhor, por que clamas a mim, Moisés? Coloca o cajado. E ele colocou e abriu aquele mar. Deus, ele preparou um caminho para você. Ele te deu um cajado já para o teu caminho. Às vezes você vai se deparar diante das águas. Você vai olhar em volta, você só vê água, tá? Por onde eu vou passar? Não tem uma ponte, Senhor. O Senhor se faz ponte para você. Ele abre o caminho. Se Ele não abrir, Ele vai te fazer andar por sobre o mar. Porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. O que eu quero dizer nessa noite, que o Espírito Santo me dirige, me conduz a dizer que você precisa se mover. Eu queria que abrisse, não colocasse na tela, Marcos capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Diz assim, vamos lá, o 23. Ó. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides e credes que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, quando Jesus fala do monte, aqui diz assim, ó: e disser a este monte, erga-te. Segundo os estudos aqui, diz que esse monte, ele é uma metáfora. Ele pode ser uma metáfora relacionada a superar grandes desafios, relacionada a superar grandes desafios, de orações feitas com fé, sem duvidar, que tem o poder de trazer resultados. Ou seja, os problemas, os desafios podem se colocar diante de ti como um monte. Mas se você crê no Deus da promessa, no Deus de aliança, no Deus que estabeleceu o teu altar, que você recebeu neste lugar, você vai dizer a este monte, ou seja, aos desafios, as suas lutas, as suas provas, passa daqui para lá e não duvidar, assim será na tua vida. Ah, pastora, eu estou com uma dívida muito alta para pagar. Se você tiver fé e não duvidar das promessas de Deus na tua vida, naquilo que o Senhor já liberou sobre tua vida, assim será na tua vida. Ele vai tirar esse monte, Ele vai remover. Ah, mas essa enfermidade é incurável para os médicos. Mas se você tiver fé e não duvidar, o monte dessa enfermidade vai sair da sua vida e vai ser removido pela tua fé e pelas suas orações em nome do Senhor. É pela fé. Você precisa caminhar pela fé, viver pela fé, se firmar pela fé, continuar fundamentado pela fé. É a fé que você tem em Deus que vai te fazer transportar os montes da tua vida, das provações, das lutas, dos desafios, tudo que vem contra você. Ah, que você não pode passar, você vai liberar uma palavra, vai sair, eu vou avançar. Você não pode parar. Você não pode parar, você não pode retroceder, simplesmente só avança. Você foi receber uma palavra. Nós temos que caminhar debaixo da palavra que já foi fundamentada em nós. Uma palavra que já foi liberada em nós. Eu preciso caminhar com base nisso, do que o Senhor já mostrou, do que o Senhor já falou, do que o Senhor já te revelou. E aí eu não posso de forma alguma me intimidar. Quando vem os desafios, quando vem as lutas, elas vão vir, irmãos, não tem jeito.
vezes vai ser prova do inimigo mesmo, do inferno, contra a tua vida para te derrubar. Mas às vezes também vai ser teste do céu para te fortalecer. Muitas vezes Deus prova o nosso coração. Mas simplesmente continue no caminho que Ele abriu para você. Vai, avance. Mas eu não tenho condição, pastora, de fazer essa faculdade. Mas vai pela fé. Eu não tenho condição. Isso que o Senhor falou parece surreal para mim, porque eu não tenho condição. Como assim? Como é que um Deus que criou os céus e a terra vai falar algo para você e Ele não vai te garantir? Como que Ele não vai nos garantir? Irmãos, vou contar um testemunho que eu já contei aqui, rapidamente, vou resumir. Quando eu estava para comprar minha casa, eu falava assim, Senhor, eu quero essa casa assim, ou um quintal, que seja 2 casas, no quintal. Ou que fosse uma casa que desse para mim adaptar 2. Tá. Aí eu falei assim, olha o meu abuso diante de Deus. Abuso, mas eu estou brincando, mas porque é ousadia. Você já se viu? Às vezes você volta para o passado, você recorda o passado, e é por isso que a palavra do Senhor diz, trazer a memória que me dá esperança, né? E eu falei, Senhor, já fui tão ousada, né? Às vezes eu sou frouxa. Poxa, misericórdia, não pode recuar, irmãos, diante dos desafios. E eu falava para Deus assim, eu quero uma casa assim que seja 2 no quintal. Olha só, tem que ter muita fé, irmão. Ou uma que dê para adaptar em 2, transformar em 2. Eu quero que essa casa, Senhor, seja perto do ponto de ônibus, porque a minha mãe, ela é deficiente física. E ela usava muleta para pegar o ônibus, para facilitar para ela. Eu quero que essa casa, Senhor, seja do lado da igreja que eu congrego, que é na época a igreja que eu congrego, a minha primeira igreja. Tá. Tudo bem, até aí, né? Aí, eu orando, e procurando, nada me agradava e eu fiquei desanimada. E o Senhor tinha me falado que está chegando a sua bênção, está chegando. E eu esperando, né? E aí, nunca vi um mês tanta prova, tudo na casa que a gente estava, se detonava assim do nada. E eu disse, meu Deus, a casa caindo em cima da gente. E eu tenho com dinheiro na conta para comprar casa e a casa não aparece. Misericórdia. Ah, gente, eu também determinei o valor, tá? É esse valor que eu quero pagar na casa. Gente, humanamente eu pensei, é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Tá, passou. Aí eu estava saindo da igreja, né? A igreja aqui, aí tipo assim, mas próxima esquina. Aí eu tô atravessando a rua, quando eu olho para cima assim, placa, vende-se. Aí o pastor Marcos para mim, na época era meu noivo. Ué, aqui a casa está vendendo, você não vai anotar o número? Ah, não, anota você aí. Cadê a fé da irmã? Naquele momento. Tá, tudo bem. Ele pegou o número, na época era Nextel, chegou na casa dos pais dele, eu fui almoçar lá, ele ligou a casa. Era o valor que eu tinha pedido a Deus. Pum, a anteninha subiu. Ah, ele teve mais fé do que eu. Ele ligou, marcou a visita. Tá, marcou. Isso era no domingo, marcou para quarta-feira. Tudo bem, para ver a casa. Beleza. Quarta-feira vamos ver a casa. E eu já fiquei ansiosa, porque fiquei com a anteninha ligada, né? Aí eu falei assim, poxa, o valor que eu pedi, né? Eu pôr do lado da igreja, não sei, né? Mistério. Vamos ver a casa agora, vamos ver o restante. Eu pôr do lado da igreja, peço ponto na esquina. E o valor, tá. Vamos ver agora a casa. Quando chegamos lá na quarta-feira, aí eu entrei, aí fui vendo a casa assim, que assim. Aí eu, Ó, aí eu vi além, era além do que eu pedi. Eu não pedi nada mais do que aquilo que tinha lá na casa. Mas eu vi que a casa realmente dava para adaptar em 2. E aí eu fui e comprei a casa. Quantos anos atrás? Acho que uns 17 anos já, né? Hoje, eu estou vendendo a casa. Hoje eu desejo vender a casa porque a casa se tornou muito grande para mim. Porque eu perdi minha mãe, perdi meu pai, né? E aí ficou aquela casa muito imensa, né? Eu tenho que cuidar de 2 casas, é difícil. E eu falei assim, não, agora eu quero, né? Eu quero algo menor, assim. Agora eu vou que alguém seja abençoado com essa casa. E eu estou orando, esperando em Deus o tempo de vender a casa.
que também já vai ser outro testemunho de fé. Mas o que eu quero dizer para você com o meu testemunho é que às vezes a gente tem uma fé tão genuína, tão verdadeira, irmãos, que a gente pede para Deus o local, a gente pede o valor, a gente pede a forma como a gente quer, Deus nos dá. Deus prova que Ele é Deus e Ele faz. E aí, mas muitas vezes o tempo passa, você passa por outras circunstâncias na sua vida, outras experiências, e aí você se encontra às vezes, não diante das mesmas circunstâncias, mas mesmo diante dos mesmos desafios, aonde você precisará usar o quê? A sua fé. E a sua determinação, porque a fé, ela te move à determinação. A fé, ela é ação, ela é movida pela ação, né? E oração. A oração, quando a gente ora, a gente está orando com fé que Deus vai dar, mas a gente tem que entrar em ação. E aí, eu estava sempre procurando casa, até que eu parei. Eu falei assim, não, agora o Senhor vai colocar diante de mim. Quando o Senhor colocou, eu não cria assim, meu Deus, assim, depois a minha fé voltou. Eu falei assim, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, às vezes você determina, você está com uma fé genuína, verdadeira, Deus faz, e Ele já fez tantas proezas na sua vida. Você pode me contar aqui, se eu pudesse passar o microfone aqui e dizer, dar a oportunidade, cada um aqui tem um testemunho para dizer de algo grandioso que Deus já fez, de maravilhas que Deus já operou. Irmãos, quantos sinais e maravilhas a gente vê acontecendo aqui. Quantos milagres, curas instantâneas, testemunhos, coisas tremendas, maravilhosas, irmãos. Mas às vezes, a gente, por ser humano, a gente se deixa abalar pelas circunstâncias. É isso que eu quero dizer para você, que a gente não pode parar por causa da circunstância. A montanha que se coloca diante de nós, a gente não pode simplesmente recuar e duvidar, a gente não pode simplesmente deixar aquilo ali nos afligir. Porque no momento você pode estar sentindo dor, você pode estar muito cansado de muito lutar, você pode estar exausto, você pode estar num grande sofrimento, mas irmãos, aquilo ali é um momento, é passageiro. A gente define um momento como se ele fosse ser eterno. A gente muitas vezes define um momento como se aquele momento ali fosse determinar os dias da nossa vida, o restante da sua história. O que Deus escreveu para você está escrito. Ele faz, Ele é Deus. E se Jesus mesmo disse que você disser a esse monte não duvidar, se você disser esse problema, essa enfermidade, essa luta, essa guerra, e não duvidar, assim será feito conforme a tua fé. Mas olha, num texto paralelo, você não precisa abrir em Mateus 17, 20. Já estou terminando, tá, gente? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Eu vou ler aqui na minha versão aqui, Almeida, que diz assim, ó. No seguinte, eu falei qual? 20, né? 20. Ah, não, peraí. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, eu que estou em Marcos aqui. Mateus 17, 20, rapidinho. Diz assim: e lhes respondeu, por causa da sua pequenez, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará e nada lhe será impossível. Aqui é a passagem da cura do jovem possesso, em que os discípulos, oraram por aquele jovem e não puderam expulsar. E Jesus, ele fala para eles assim, quando os discípulos disseram para ele, perguntaram, por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Eu estava estudando mais profundo, e me veio aqui no meu espírito, Jesus não estava dizendo que a fé dele era pequena em si, mas estava dizendo que a fé deles era imatura. Era uma fé ainda imatura. Porque o problema, irmãos, não é ter uma fé pequena.
como um grão de mostarda. O problema é se a fé não for fundamentada, constante, firme e inabalável. Eu e você não podemos ter uma fé imatura, movida pelas circunstâncias. Eles não puderam expulsar, não porque eles eram imaturos, meninos, não, irmãos. Aqui, Jesus logo depois diz, no 21, diz: mas esta casta se expele, senão por meio de oração e jejum. Eles não estavam ainda preparados, eles estavam num treinamento, eles estavam ainda sendo trabalhados na fé. Mas eu peguei esse texto paralelo para adicionar sobre nossas vidas, sobre essa palavra, que a nossa fé, a pequenez, nós não podemos ter uma fé pequena, ao ponto de ser imatura. Uma fé imatura não. Você pode ter uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. O tamanho dela não vai limitar o poder que uma fé faz. O tamanho dela não limita o poder que uma fé faz. Então, entende? Senão Jesus não compararia a fé a um grão de mostarda, que é um dos menores dos grãos. Mas não podemos ter jamais uma fé, mesmo que seja pequenininha, imatura. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas Jesus já falou, já repetiu. Senhor, não sei. Não vou. Eu tenho medo. Não, irmãos. Tem uma fé firme. Tem uma fé fundamentada. Tem uma fé constante. Tem uma fé inabalável. Sabe, naquele momento em que eu vi a placa da casa, eu realmente pensei: não, isso é impossível. Essa casa aí não vai ter o valor que eu pedi, não. Eu não tive fé, mas assim, depois a minha fé voltou. Mas eu dizendo para você isso, por quê? Porque a gente às vezes recua, né? A gente duvida do que Deus pode fazer. Eu acho que a pior coisa, assim, é duvidar do que Deus pode fazer, sim. Mas eu acho que pior também é você duvidar daquilo que Deus falou que você vai fazer. Entende? Deus falou. Deus falou. Deus afirmou. Confirmou. Reconfirmou. E ainda eu volto atrás. Eu paro, eu desisto. Porque simplesmente por causa do monte, as dificuldades que atravessaram o meu caminho. Ou será que eu acho que só eu passo por guerra, só eu passo por luta, só eu? Não, todos nós enfrentamos os mesmos desafios. Não é fácil, não é de mão dadas, nunca para ninguém. Se a gente for perguntar: irmão, como é que você chegou ao ponto de alcançar sua promessa? Eu enfrentei desafio tal e desafio tal. Mas, irmãos, e aí, você superou? Você perseverou? Irmão, perseverei, venci, consegui minha promessa. Porque a promessa só é conquistada pela perseverança no caminho. O caminho é um caminho de fé. Vão se levantar montanhas que vai atravessar o seu caminho. Várias, né, irmãos? Várias, não uma só. Mas a decisão é sua, de continuar ou de retroceder. A decisão, se for pela decisão de Deus, você já venceu, você já conquistou, você já alcançou a tua promessa e a tua bênção. Aí ele só está assim observando e aguardando, nos observando, os anjos nos observando, esperando a nossa atitude de avançar. Mas eu vou dizer, para o caminho de Cristo, a nossa caminhada com Cristo não é só guerra. A gente tem a alegria de pertencer a Ele. A gente tem a alegria de ter um guerreiro do nosso lado. A gente tem a alegria de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. A gente tem a alegria de dizer: Senhor, estou lutando sim por isso, mas é o Senhor que me basta.
A gente tem a alegria de saber que eu estou às vezes sangrando, mas mesmo que eu não veja, Ele está do meu lado. A gente tem a alegria que muitas vezes você vem para o culto chorando, mas às vezes você sai sorrindo porque o Senhor te deu uma palavra. Você vem para o culto chorando, mas às vezes você sai daqui alegre, feliz, com esperança, porque teve um irmão e irmã que olhou para você, que te abraçou, que te acolheu. Você vem para o culto chorando, você volta para sua casa com mais uma esperança e diz assim: não, vai dar certo sim. Eu estava quase perdendo a minha esperança, não, mas a minha esperança voltou, me voltou. Aí a pergunta é: você vai continuar crendo? Vai continuar confiando? Vai continuar acreditando? Para encerrar, um texto base lá em Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então, disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí o versículo 20 disse: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aí disse assim Pedro. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, como o texto que a gente leu, que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus precisa e necessita comer o fruto da sua fé. Que você seja uma figueira com frutos. Você não seja aquele que parou no meio do caminho, que aparentemente é bonito, que carrega a sua Bíblia, que aparentemente faz as suas orações em casa, mas que de alguma forma perdeu a sua fé. Sabe por quê? A minha fé, a minha caminhada rumo às promessas que o Senhor me fez, elas vão gerar frutos. E esses frutos precisam ser devolvidos a quem eu devo a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio de todas as coisas, porque nele subsiste todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, e Ele quer te fazer vencer para a glória dEle, para o louvor dEle, para que você conte o testemunho e glorifique o nome dEle, dos frutos gerados pela promessa que você viveu e pela promessa que você está vivendo nele. As promessas têm frutos gerados. E se eu e você não retroceder, não desistir, mas avançarmos, vencermos os desafios, dissermos: vou avançar, não importa o tamanho do obstáculo e barreira e monte que se levanta contra mim, eu vou avançar, eu vou prosseguir em frente, porque eu sei que existe um caminho. O Senhor me fez uma promessa e eu vou nesse caminho, eu vou rumo a ela e eu vou vencer, eu vou dar o fruto dessa bênção, dessa herança e dessa conquista para o meu Deus. Você é uma figueira de fruto. Eu sou uma figueira de fruto. Que o Senhor olhe para mim, busque em mim um fruto no qual Ele se alimente, por causa da fé que Ele colocou em mim. Porque tudo é dele, irmãos. A fé que eu tenho vem dele, então eu tenho que usar para a glória dele.
O que você tem, o dom que você tem, o talento que você tem, o que você faz. Ele que te deu, use para a glória dele e dê o fruto a ele. A promessa quem te fez foi ele. Lute pela sua promessa, lute pela sua conquista. Seja um homem e uma mulher de fé, conquiste, mas devolva o fruto da conquista a ele. Devolva um fruto para ele, para a glória e o louvor dele. Porque ele acredita. Eu queria que projetasse o texto que o evangelista Loren citou aqui. Salmo 139, versículo 16. Para encerrar. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor já tinha te visto. O dono da fé já tinha fé de que você seria alguém que geraria frutos para a glória dele. Alguém que viveria as promessas para a glória dele. Alguém que cumpria o seu desígnio nessa terra para a glória dele. Para a honra dele. Para a honra dele. Para a glória dele. Pai, mas a figueira sem fruto é aquela figueira que está muito linda, né? Está sendo alimentada. As águas parecem estar fluindo. As folhas estão verdes. Tem uma aparência maravilhosa. É belo. É maravilhoso, mas olha, ela está roubando a glória para si. A promessa, ela está roubando para si. Foi na força do meu braço. Foi na força da minha conquista, da minha inteligência. Foi na minha força. E aí, quando Jesus procura o fruto, não tem fruto para ele. Porque aquela figueira consumiu o fruto que era a Jesus, que pertencia a Jesus. E é triste ver uma geração que estão tendo tanta visibilidade, que aparente é tão lindo, que começa lá de baixo, o Senhor ergue e levanta. E aí se perde. Usurpa e rouba o fruto para si. E nós precisamos ser aqueles que vamos carregar dentro de nós o temor de não usurpar o fruto que pertence a Ele. Quando a prosperidade chegar, alimente os necessitados, os famintos. Quando a saúde retornar, visite os hospitais e fale que Jesus te curou. Quando a composição for escrita, cante para glorificar a Ele. Quando aprender o instrumento, não vai estudar com um professorzinho que vai te ensinar a cantar umas musiquinhas do mundo, não. Deixe que seu instrumento seja um instrumento para Deus. Quando o filho nascer, não posso ir para a igreja com ele, está frio. As pessoas vão olhar para ele, vão passar bactéria. Isso e aquilo. Não guarda para si não, é promessa. Traz para a casa de Deus, sim. O João começou a ensaiar comigo com 2 meses. 2 meses no bebê conforto, ouvindo barulho, bum, bateria ali. Isso entrou nele, o menino é um baterista. 2 meses, ia para a igreja, 5 e pouca da tarde. Pegava ele, vamos, pastor Marco ia trabalhar, e botava ele no bebê conforto, e eu lá ensaiando e olhando ele.
E ensaiando o pessoal. Não teve desculpa para mim, não. Eu fui para a igreja até no último dia em que eu estava carregando uma barriga pesada. Numa terça-feira, quando foi na quarta de manhã, começou minhas contrações. Pesada, remando, cansada. Mas eu fui. Não usurpe a promessa de Deus. É fruto para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Se Deus te der um carro, ofereça carona para o seu irmão. Amém, irmãos? Há tantas coisas mais que a gente poderia falar aqui, mas eu encerro aqui. Deixe que o fruto da promessa seja de Jesus. Devolva para Ele. Por isso que eu entendi que parte do que eu falei aqui não era Roberta, não é Roberta, o Espírito falando com você. Entendi que esse quebrantamento que o Senhor gerou em mim nessa tarde, ali embaixo em casa, o espírito de temor, que eu pedi, Senhor, eu não quero ter um espírito de usurpação. Que seja tudo por teu louvor. Tudo para a tua glória. E para a tua exaltação, irmãos. Entende, irmãos? Deixa Jesus usar a tua vida nessa terra. Mas Ele é tão bom. Eu acredito, se Ele pegasse o fruto, os discípulos estavam ali com Ele. Eu acredito, e vejo isso claramente quando medito na palavra, que Ele ia pegar os frutos. Reparta os seus dons. Reparta os seus frutos. Para a glória de Jesus, reparta os seus frutos. Reparta os seus frutos. Reparta os seus frutos. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Se o Senhor te tirou de uma vida de perversidade. Se o Senhor te tirou de um caminho de perversidade, de um caminho mau, de um caminho ruim, e hoje te colocou no caminho de luz. Ensine o caminho de luz para outros. Seja luz. Reparta os frutos. Reparta os frutos. Reparta os frutos. Jesus deseja falar isso para a igreja, a geração dos dias de hoje. Não comam os meus frutos. Não guarde meus frutos para si. Reparta-os. Porque existe um povo que está faminto e um povo que está morrendo por causa de uma igreja egoísta, que estão recebendo glória de homens, estão aceitando e se inflando o seu ego, inflando eles estão aceitando, estão roubando a glória de Deus, acham que estão andando pelo poder da sua força, pelo seu talento, que é belo, que é lindo, que é maravilhoso, é lindo cantar, é maravilhoso, mas mais lindo do que isso é glorificar a Deus com sua voz, é glorificar a Deus com a sua pregação, é glorificar a Deus com a unção que Ele te deu, é mais lindo. E a igreja de hoje precisa entender que as riquezas que elas possuíram, muitos dos que estão possuindo, está se crescendo a fama, se a fortuna está crescendo, as moedas estão crescendo, a conta, os volumes está crescendo, não é para mim o meu bem próprio, é para que eu olhe para o lado e reparta, é para que eu olhe para o lado de vida, é para que eu olhe e reparta e diga, o Senhor me deu, mas eu também vou dividir, eu vou repartir. Não vai acabar se repartir, porque o Senhor que te deu, Ele é infinito, Ele é infindável. Pode ficar de pé, igreja.
O repatasaia da cheire de açaí. O rita suyandarati açoie. Repatashori hanaramana hasai. Kuyansi de harabasui. O rabodosoto hosui. Tem uma canção que eu tenho escutado em casa que fala assim. Segura rapidinho o teclado. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo vai passar. Os anos vão passar, o tempo vai passar. Tudo, até aquilo que quiseram usurpar dele, voltará para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho, ele só me emprestou. É dele. É dele. É dele, é dele, é dele, é dele. Rida la basara manducia e da la cai. Ribada basso e narayasei. Aí no seu lugar, que você meditasse sobre o que o Senhor tem te convidado a ser, a promessa que Ele tem feito a você, o que Ele tem pedido para você abrir mão, tudo que Ele deseja construir em você, depende também da sua posição, do seu posicionamento, da sua entrega, da sua renúncia. Não dá para viver um evangelho dividido entre a minha vontade e a vontade de Jesus. O evangelho só dá para viver de uma forma. É a vontade de Deus. E eu anulo a minha. Mas Ele é tão bom, tão gentil. Ele é tão bom e tão gentil. Ele diz que se pedirdes com fé e não duvidar, assim será. Ele não anula a tua vontade porque Ele quer que seja simplesmente a soberana vontade dEle reinando sobre a sua vida. Não. Ele não anula. Muitas vezes Ele só vai modelar a tua vontade. Ele vai tirar algo, Ele vai acrescentar algo melhor. Porque Ele, como Deus, Ele sabe o que é melhor para os filhos. Para os filhos e para as filhas. Amém? Adore ao Senhor.